Já. Certo. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma mesa do nosso seminário. A gente queria dar alguns informes técnicos antes de começar efetivamente as palestras. Primeiro, a gente solicita que todos os participantes coloquem seus nomes completos no chat para registrar a presença. Caso alguém não esteja conseguindo acesso ao chat por algum problema, encaminhe, por favor, o nome completo para o nosso e-mail, o e-mail do nosso curso, que é direitoparalendocapital@gmail.com. A gente vai colocar aí no site também. O tema da nossa mesa hoje é o Direito em Marx, e teremos como palestrantes professor Celso, professor Fernando, e temos professora Ana Beatriz como mediadora. Professor Celso, que é doutor em Sociologia pela Université do Québec, em Montreal, do Canadá, tem mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e licenciatura em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte. Professor Fernando é docente livre em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Bahia, possui doutorado e graduação em Ciências Econômicas, ambos pela UF. Ele atualmente é diretor científico da Ibrapese, se não me engano. E temos a professora Ana Beatriz, que é professora da UNEB, graduada em Direito pela Universidade Federal da Bahia e com mestrado em Direito pela Universidade Federal também da Bahia. Atualmente é professora da Faculdade Jorge Amado e da UNEB. Tem experiência na área de Direito com ênfase em processo civil e prática jurídica. Baixa, Maria. Bora. A gente vai dar depois alguns informes sobre a certificação e sobre como vai ocorrer as próximas mesas. Agora eu vou passar a palavra para a Ana Beatriz, para que ela possa dar início e, consequentemente, passar a palavra para o professor Fernando. Boa noite a todos. Todos me ouvem bem? Evelyn, você me sinaliza se está dando para me ouvir? Sim, está tudo. Ouvimos. Tá claro. Ouvimos. Boa noite a todos. Agradecer muito o convite do professor Celso Fávero e do colega Carlos Freitas, de ter a oportunidade de estar aqui discutindo o direito para além do capital, para além da dogmática e para além, enfim, das peripécias do Supremo Tribunal Federal, que tem feito parte, eu acho que, da vida de quem trabalha com direito agora nos últimos tempos, né? E eu acho que o grande desafio desse momento que a gente vive, não apenas de pandemia e de isolamento, mas de retomada de ideologias de extrema-direita, de desafios de repensar o papel do Estado como realmente promotor de igualdade de desenvolvimento, em razão, inclusive, das dificuldades econômicas que advirão do necessário isolamento social que a gente vive, fazem com que as discussões que pretendem ir além do que são discussões meramente dogmáticas, sejam essenciais até para a gente tentar entender o que é que vai ser o mundo e o que é que vai ser o direito nos próximos tempos. Eu fico muito feliz de estar aqui com dois professores que fazem parte da minha formação intelectual desde o início dela, porque eu os conheci na FIB, quando retornei da França, onde fui fazer uma especialização em Direito Internacional, e entrei lá logo depois que retornei, 6 meses depois que retornei, e tive o prazer de trabalhar lá em companhia do professor Fernando Pedrão e do professor Celso Fávero. Então, são duas pessoas essenciais na minha formação. E acho que tem muito a contribuir, efetivamente, nessa discussão sobre esse momento que a gente vive, porque eu me lembro muito, nos grupos de pesquisa que eu tive com o professor Pedrão, e já há muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, que ele falava do momento que nós vivíamos como um momento assim, de ultramodernidade. As contradições que a modernidade carregava como marca dela, porque não eram contradições processuais, elas não foram construídas no processo, elas eram ontológicas, elas nasceram com a modernidade, essas contradições, elas tinham chegado a um grau tão grande de acirramento que era difícil
vamos dizer assim, administrá-las com reformas ou, enfim, com outros instrumentos que sempre foram próprios do capital. E o que eu acho que nós vivemos hoje, efetivamente, é esse acirramento dessas contradições, de forma que elas tomaram uma conotação tão grande, tão grave, que impedem, inclusive, que as promessas que a modernidade tinha como compensação desses déficits sejam entendidas por boa parte das pessoas como possíveis ainda de realizar, né? O sonho da prosperidade no capitalismo já não é possível para boa parte das pessoas. Nunca foi possível para uma boa parte delas, mas hoje ele já não é possível para a maior parte delas, uma concentração cada vez maior de riquezas. Eu acredito, pelo que eu tenho visto advogando na área empresarial, que nós teremos um aumento grande de concentração nessa pandemia, o crescimento das corporações em detrimento dos pequenos e médios negócios. Então, é um momento de virada mesmo da humanidade, e a virada nunca se faz rápido, nunca se faz de uma vez só, ela vai se fazer de forma longa, e é preciso que a Emudeceu. Ela estava falando, parou. Ó. Não, ela lá, aqui. O que as pessoas têm esperado mais dos intelectuais e dos acadêmicos é que nós assumamos, e eu espero que façamos isso a partir de agora, uma postura realmente propositiva. É preciso retomar projetos que não sejam apenas projetos de capitalismo consciente ou de capitalismo civilizado, mas que ofereçam efetivamente uma alternativa ao padrão civilizatório que a gente vive hoje, um padrão descomprometido de pessoas, com o meio ambiente, com valores, né, que se esgota, que nós estamos assistindo se esgotar. Eu acho que Marx tem uma contribuição imensa para dar nisso, primeiro porque muitas das categorias marxistas se revelam ainda muito apropriadas à análise do momento. Depois, porque eu acho que Marx se colocou na posição de um intelectual que queria propor uma alternativa, que queria efetivamente construir um caminho outro que não fosse apenas aquele que o capitalismo apresentava como único possível. E o que eu acho que a gente tem de mais triste com a superação, enfim, de certas utopias e ideologias de inspiração marxista, é que o capitalismo acabou se constituindo para boa parte das pessoas como um caminho inexorável. Só tem ele, não tem outra alternativa, o máximo que a gente pode fazer é melhorá-lo. Então, eu acho que uma discussão como essa que a gente tem hoje, com dois grandes especialistas no assunto, tem vamos dizer assim, serve de estímulo para que nós nos sintamos agora preparados, ou que pelo menos nos coloquemos na posição de quem pode assumir na sociedade o papel de apresentar novos projetos, novas utopias, novos caminhos que se apresentem como alternativa para o quadro que a gente vive hoje. No momento, não tenho muito mais a dizer do que isso. Eu passo a palavra para o professor Fernando Pedrão, que é um especialista em Marx e que vai poder, enfim, nos falar muito mais sobre o assunto. Professor Pedrão, a palavra é sua. Um minuto, só para uns informes técnicos, e eu já passo a palavra para você, professor. Meu nome é Catarina, eu faço parte do conjunto das monitoras do seminário Direito para Além do Capital, e eu só quero passar 3 informes aqui para quem está participando, que é que mantenham, por favor, as câmeras e os microfones desligados para maior eficiência do nosso seminário e do nosso evento. Além disso, avisar que a certificação do nosso seminário mudou, porque as nossas inscrições mudaram também, e elas são feitas através agora de um link unificado, que está sendo disponibilizado para vocês através de grupos WhatsApp e do Instagram. Com isso, a certificação agora vai ser mediante 75% de presença que você se inscreveu. E é isso, gente. Agora eu passo a palavra para o professor Pedrão.
Muito obrigado. Agradeço a lembrança de me chamarem. E devo me apresentar de algum modo, porque eu hoje me vejo como um velho independente. Eu descobri que eu sou muito mais independente do que eu pensava que era. Então, eu tenho um programa de trabalho pessoal, totalmente pessoal, e que tem uma característica. Eu tenho um compromisso. Eu tenho um duplo compromisso. Eu tenho um compromisso. Eu reconheço que tenho um compromisso com a realidade sociohistórica. E não é só do Brasil, não. Eu parei de pensar só em Brasil. O processo que está em marcha aí é um processo mundial. E o Brasil é um sócio menor que escolheu ficar menor. Eu tenho um compromisso com a realidade. A realidade é uma coisa complicada, porque, vejam bem, aquele sujeito chamado Carlos Henrique Marx, ele olhava para a realidade. E a maioria dos marxistas não olha para a realidade, olha para Marx, mas não olha para a realidade. Entendeu? Isso cria um problema muito grave, porque eu acho que tira a validade de um modo, uma abordagem marxista. Marxiana, porque não é marxista. Tá? Então, quando vai rever o que é que as pessoas disseram sobre a problemática do capitalismo, que é o que está em jogo, descobre-se o seguinte. Primeiro, Marx, na realidade, o programa de trabalho pessoal dele, ele era um obsessivo, completamente paranoico obsessivo, que aos 28 anos de idade decidiu tudo o que ia fazer o resto da vida toda, né? Vou marcar meu tempo, para não falar demais. Quando ele resolveu isso, ele escolheu se meter com a economia política para entrar na materialidade do processo do capitalismo. Aquele outro cara que, há pouco tempo, a gente viu lendo aí, os ingleses de Birmingham, assim, o que Marx estava fazendo era a crítica da sociedade, da economia burguesa. Então, não é só o que Marx estava fazendo sobre o capital. O objetivo, na verdade, o sujeito do capital é o trabalhador, são as pessoas. E a ruptura de Marx com Hegel, que eu nunca acreditei que ela existe, mas ela está no livro dele sobre a crítica do direito de Hegel, é no lugar que ele diz que Hegel transformou o sujeito em objeto e o objeto em predicado. A partir daí, o resto flui. Por quê? Porque, na realidade, tanto Marx como Hegel são leitores de Aristóteles. E Aristóteles é um sujeito agarrado na realidade. Foi ele que inventou a teoria da forma essencial, que é o trabalho abstrato de Marx. Então, dito essas coisas, então eu quero começar a colocar o seguinte: o que está em pauta nesse momento é que há uma ruptura da civilização ocidental. Então, não é uma crise tipo econômica de Schumpeter, etc., que é ondulatória, o capital subiu, não. Há uma crise do sistema do capitalismo, e não só do capital, que está apoiada em exploração. O sistema de exploração de pessoas, eles precisaram criar a força de trabalho para poder explorar. Então, vieram para a América fazer isso. Foram para a África fazer isso. Na realidade, o maior holocausto que houve não é de judeu, não. Porque os judeus contribuíram para o holocausto. É o holocausto dos indígenas americanos. Nos primeiros 100 anos, morreram mais de 50 milhões de pessoas entre o México e a América Central. Quando chegaram no Brasil, tinha mais de 10 milhões de índios, hoje tem 2. Mataram todo mundo. Por quê? Porque queriam criar a força de trabalho para poder explorar. O processo é que esse o processo do capitalismo foi conduzido pela perspectiva mercantil. É o capital mercantil que criou a indústria. E o sistema de dominação é mercantil. Os Estados Unidos é uma economia mercantil. Por isso é que nós chegamos agora num momento em que é preciso estudar os Estados Unidos. Os Estados Unidos estudam o Brasil desde o tempo da Guerra Civil. E o Brasil não tem nada escrito sobre os Estados Unidos. Eu fiz um estudo agora e coloquei lá coisas que parece que
parte óbvia, mas ninguém fala disso aqui. E, neste momento, vou começar, então, minha fala, aquela introdução descosida, como sempre, vou gastar 5 minutos colocando o que eu vejo como mais imediato da crise mundial, que é a crise norte-americana. Neste momento, o sistema americano está em crise porque Trump é um aventureiro, é um especulador imobiliário, não tem substância e ele é imprevisível. Então, Trump se tornou uma ameaça para o sistema de poder americano. Qual é o sistema de poder americano? É uma aliança de Wall Street com o Pentágono. Só que o Pentágono, neste momento, é mais poderoso do que o Wall Street. Então, o que é que o Trump está fazendo? Está comprando armas. A economia americana, a demanda total da economia norte-americana hoje depende da demanda bélica. Hoje saiu a notícia que eles estão mandando foguetes hipersônicos para submarinos e destroyers. Sabe o que quer dizer isso? São foguetes que vão acima da velocidade do som e podem atingir a 10 mil quilômetros de distância. O que é isso? Armam esses navios e mandam para o Mar da China. É a maior provocação que pode haver. Eles estão se preparando. Isso é uma pré-guerra com a China. O negócio do 5G é isso. Aquele mafioso, aquele Pompeu, veio ao Brasil para botar os brasileiros para funcionar como bucha de canhão contra a Venezuela, mas o objetivo não é a Venezuela. O objetivo é o 5G. Os Estados Unidos estão empenhados numa guerra com a China e estão perdendo. Quando eles fazem isso, quanto mais eles se envolvem com a China, deixam de olhar para a Rússia. E a Rússia hoje é um tremendo concorrente militar. A Rússia não é mais a Rússia do tempo de Yeltsin. Putin é o político mais competente do mundo hoje em dia. A Rússia é uma potência militar. A Rússia ganhou a guerra da Síria. Os americanos agora que iam sair do Afeganistão e do Iraque resolveram que não vão mais sair. Então, o que está acontecendo no Oriente Médio é que os americanos estão fazendo o jogo de Israel. Israel não confia nos Estados Unidos. Então, é uma coisa complexa. Nesse contexto, que eu não vou me demorar mais fazendo isso, que seria outro seminário, mas eu recomendo que vocês leiam Pepe Escobar, com aquele negócio dele, do livro dele do Caos, que é um jornalista brasileiro extremamente bem informado. Vejam bem, essa crise mundial chega em marulhos ao Brasil, porque o Brasil, na realidade, é um país fraco, é um país tremendamente dependente, cuja balança comercial hoje depende de quê? De soja e de carne. Houve uma reprimarização da economia brasileira e nem o Guedes pode mudar isso. O Guedes, na realidade, é um especulador financeiro. O governo brasileiro, a economia brasileira foi entregue a um especulador financeiro que não tem nenhum conhecimento de teoria econômica nem da economia brasileira. Nós estamos no mau caminho na mão de Guedes, mas isso não é mais um problema, porque o bandido do Planalto quer se reeleger. E, para isso, transformou este governo em um governo populista, compreendeu? E as coisas que hoje acontecem no Legislativo comprovam o que a gente já sabia. O Legislativo brasileiro é um esgoto a céu aberto. Esse negócio do dinheiro na cueca é uma bobagem, mas reflete o ambiente que tem lá. Então, nesse ambiente, agora que eu vou chegar na minha fala de hoje, eu cheguei à seguinte conclusão. Não adianta eu voltar aqui para ficar fazendo recitando Marx para vocês. Quem quiser vai lá ler Marx, eu recomendo que leia mesmo, é a Contribuição de 159, porque lá foi quando ele mudou de rumo, quando ele, no prefácio, indicou o que ele ia fazer. O problema nosso agora é o seguinte, vejam bem, o principal teórico político italiano, que é Norberto Bobbio, tem um livro que todo mundo leu, que é Estado, Governo e Sociedade. E o que eu estou propondo aqui é o seguinte, é voltar para uma visão socioantropológica do problema, como Marx faria, na verdade, aí é que eu estou sendo marxista, para dizer o seguinte, o que há de real é a produção social da sociedade. O que tem nesse país é um corpo social constituído de pessoas em que algumas delas estão integradas no sistema estruturado chamado sociedade
E muitas pessoas estão fora da sociedade. Em 1969 e 70, Fernando Henrique, junto com o Faleto, fizeram um livro onde colocaram isso, a diferença entre corpo social e sociedade. Florestan Fernandes, que precisa ser relido, trabalhou com isso também. Então, a produção social de sociedade é que está sendo atropelada, porque a produção social de sociedade no Brasil é a que produz o Estado. Mas o Estado no Brasil é antecessor da sociedade. O Estado já veio pronto de Portugal, maltrecho, como se diz em espanhol, mas veio de Portugal. E no Brasil, quem transformou isso num projeto nacional de Estado foi Dom Pedro II. Até 1850, não tinha Brasil praticamente. O Brasil se consolidou na guerra contra o Paraguai. Mas é o governo de Pedro II que partiu para ter um projeto nacional de Estado brasileiro. Foi o Pedro II que fez o projeto de Brasília, o projeto dos canais e tudo isso. Então, há um problema, compreendeu? Na relação entre a relação hostil, conflitiva entre sociedade e Estado. Por quê? Porque o Estado passou a ser a presa, a cobiça do bloco dominante, que eu me recuso a chamar de elite. Esse grupo dominante, entendeu? Teoricamente, é o que você chamaria a direita bem nascida, a direita educada. Essa direita que quer tomar o governo de volta da mão de Bolsonaro para entregar a quem? Tem um acordo aí de Fernando Henrique com Ciro Gomes, com outros filhos da puta aí, para voltar uma direita, e nesse caso vão acabar chamando o Dória. São Paulo quer mandar no Brasil de novo. Mas para fazer isso tem que se desfazer da quadrilha Bolsonaro. Isso pode ser o que vai acontecer, mas tem que ter muito cuidado, porque ele é muito hábil. Ele comprou o Congresso. É muito difícil o impeachment de Bolsonaro, porque ele comprou o Congresso. Então, existe o risco de Bolsonaro se reeleger. Ora, nessa relação hostil dinâmica entre sociedade e Estado, observe que em Marx não tem uma teoria do Estado. O livro de teoria materialista do Estado foi Joachim Hirsch, que escreveu há 3 ou 4 anos atrás. Althusser propôs um materialismo histórico comparado com o dialético, mudando Marx sem dizer, mas mudando Marx. Então, eu também sugiro que leiam esses livros que fizeram aqui sobre a história do marxismo no Brasil, que tem um belo trabalho do Décio Sais sobre isso, sobre a influência de Althusser no Brasil. Então, aonde eu estou chegando? Eu estou chegando que nós aqui, como professores, intelectuais, precisamos criar nosso próprio aparelho de discussão, porque somente nós temos condições de discutir o que precisa ser discutido. Nós somos uma elite alternativa, porque nós temos a responsabilidade social de pensar o Brasil na frente do futuro. Na realidade, eu estou muito feliz esta semana, porque a Bolívia virou o jogo. Eu sempre acreditei na Bolívia. Para quem não sabe, eu quase virei cônsul da Bolívia no Brasil no tempo de Cílio Suaço. Eu tenho relações profundas com a Bolívia. A Bolívia é um país potencialmente revolucionário mesmo. E os brasileiros são cagões. O Brasil tem medo. Compreende? A classe média brasileira que não teve medo, morreu todo mundo. Hoje, o Brasil, o que é que tem? Desnacionalização da elite que mora no exterior, uma classe média vendida que está fazendo festas em Boston, que não tem nada a ver mais com o Brasil. Então, quem é o Brasil? Então, essa é uma questão que tem que estar num seminário como esse. Quem é o Brasil hoje em dia? Vocês não podem pensar que nós vamos voltar. Pedrão ficou mudo.
Acho que a conexão dele caiu. A gente vai entrar em contato com ele para descobrir o que aconteceu. Enquanto isso, o professor Celso ou a professora Ana Bia, se vocês quiserem dar continuação um pouco à discussão, só enquanto a gente resolve esse problema técnico. Vamos lá. Eu vou falar, então, fazer aqui já que estou no papel de mediadora e um pouco comentadora, antes de passar a fala para o professor Celso Fávero, ou retornar para o professor Pedrão, fazer alguns comentários sobre algumas coisas que Pedrão falou e trazer um pouco para o direito, que é o tema de hoje também, que eu achei muito importante, né? Ele começa, inclusive, falando isso sobre o marxismo, olhar muito para Marx e pouco para a realidade, o que é uma negação do próprio marxismo, uma vez que Marx era um teórico muito preocupado em que a teoria e a prática e o olhar para o mundo da vida estivessem juntos sempre, né? Então, o marxismo de laboratório é uma negação do próprio marxismo. Mas, trazendo para o direito as coisas que o professor Pedrão falou e que eu achei importantíssimas, eu acho que o direito é um fato social que tem uma possibilidade imensa de demonstrar para a gente o que foi a política agressiva do capital de desmobilização das forças sociais capazes de promover mudança, né? O direito que, no Brasil, eu vou dizer, sofreu, porque o direito é um discurso de poder, é uma linguagem, ele não tem por si só uma capacidade de emancipar ninguém, ele não é uma força emancipatória, e o direito sofreu, depois da Constituição de 88, uma abertura hermenêutica imensa, né? Estão vendo? Caiu aqui. Vou deixar para comentar o final, então. Retome, professor, a sua fala. Vou deixar meus comentários para o final. Retome a sua fala. Retome a sua fala. Continue a Continua a falar? Isso. Estão me ouvindo? Estamos. Eu não sei. Estão me ouvindo? Porque eu estava no meio, de repente, pá, interrompeu tudo. Eu me esqueci. Não. O que eu estou tentando fazer, na realidade, é construir uma estratégia de trabalho independente. Nós precisamos entender que a problemática que está em curso é multidisciplinar. Nós precisamos de juntar os aspectos de direito, economia, sociologia, política, num debate integrado. Nós estamos muito pobres de trabalhos novos por onde olhar. E, quando eu me sento na minha biblioteca para trabalhar, acabo lendo alemães. Entendeu? Não tem nada no Brasil que me interesse olhar. Tem um professor aí da UNEB, aquele Pinheiro, que publicou um livro muito interessante, com coisas boas lá. Mas, para o que está acontecendo neste momento, é complicado, porque as instituições são muito lentas. Os caras da Sociedade de História Econômica querem publicar um artigo meu, mas levam meses para publicar, se é que sai. Não há condições de esperar por uma coisa dessas. Precisamos criar um mecanismo de consulta, um mecanismo entre nós, mais ágil, mais de acordo com a realidade. Estão me ouvindo? O que eu estou propondo é que esse seminário é ótimo, mas Celso, Ana, etc., vê uma maneira de nós nos comunicarmos com mais periodicidade. Nós precisamos assumir um debate que é complexo, mas o que está acontecendo é grave, porque neste país nós corremos o risco de ou temos um personalismo de extrema-direita, ou temos um personalismo da direita educada, ou temos um personalismo do PT. Nós não podemos ficar na mão do personalismo. Isso tem que ser uma discussão ideológica de pessoas educadas. Nós precisamos discutir as coisas como elas são.
Então, eu me sinto, de certo modo, eu não estou abandonado, eu me sinto com a responsabilidade de trabalhar do jeito que eu acho que deve ser trabalhado. Por isso, tem um grupo aí que se reúne comigo, que a gente vai, nos próximos dias, vai ter um encontro sobre isso. Então, eu acho que, como o Celso está lá e está cá, participa dos dois, pode ser uma pessoa que seja uma ligação, mas nós precisamos, porque a Bahia, nesse momento, é um Estado que, apesar de ter um governo que é um PT situacionista, mas é um governo, de qualquer maneira, que não está dependendo do bandido de Brasília, né? Tem certas vantagens relativas na Bahia. Nós precisamos assumir isso e assumir nosso papel de discutir. Eu acho que já falei muito, na verdade. Eu não gosto de falar muito. Mas eu acho que a urgência de discutir a questão norte-americana existe. Então, será que vocês estão dispostos a fazer um encontro para conversar sobre os Estados Unidos? Eu proponho que façam, compreende? Porque é o seguinte, eu hoje acabei de ver uma coisa que parece uma bobagem, mas não é. As mulheres americanas pegam o carro e vão para Illinois para fazer aborto lá, porque é um dos poucos estados onde é possível fazer aborto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem estados que têm pena de morte e outros que não têm. O Texas vai executar uma mulher, o dia 8 agora, com a injeção letal, porque a mulher matou uma grávida. Eles vão matar a mulher, né? Mas Nova York não tem pena de morte. Tem outra coisa, a Califórnia tomou a iniciativa de destruir todos os monumentos públicos da Guerra Civil. Quer dizer, o debate americano em torno da Guerra Civil está aceso porque representa outra coisa. Eu que já morei lá, que andei estudando nos Estados Unidos, cheguei à conclusão que quem produziu o Projeto Nacional dos Estados Unidos foi o General Grant, que ganhou a Guerra Civil. De Grant para cá, o único presidente que teve os únicos dois presidentes que tiveram proposta foi o General Eisenhower e Jimmy Carter. Mas Jimmy Carter foi eleito pelo grande capital porque pensou que ele era burro, que ele não tinha opinião própria. E ele tinha opinião própria. O desastre que está acontecendo é culpa de Obama. Quando a crise de 2008 aconteceu, Obama pegou o dinheiro do Tesouro e, em vez de financiar a classe média endividada, deu dinheiro para os grandes para a companhia aérea. A classe média endividada votou em Trump. Então, os pescoços de couro, como se chama, o pessoal do Midwest, nesse momento, estão com Trump. Então, e como os Estados Unidos, para fazer essa política protecionista, se afastou da Europa, neste momento, é preciso pensar o que é a Europa para o Brasil. O que é a Europa? A Europa, na verdade, é a Alemanha e a Rússia. A França é uma potência colonialista, claramente colonialista. A Itália está quebrada, a Espanha está quebrada. Os brasileiros vão para Portugal fazer lá o que eu não sei, tomam vinho do Porto, porque lá não tem trabalho para ninguém. Pô. Quer dizer, é uma maluquice total. Nessa maluquice total, quem é que tende a aparecer nos próximos anos? Vejam bem, a China sentou na mesa todos os países da África Negra e botou 60 bilhões de dólares em cima da mesa. Neste momento, ao sul do Saara, quem manda é a China. Essas coisas têm que ser discutidas. A verdadeira política mundial nos afeta porque nos arrasta. É isso que eu tenho a dizer. Eu já falei muito. Eu acho que já falei muito mesmo. Fui interrompido, mas não veio ao caso. Eu faço um apelo a vocês, me ponham à disposição, compreendeu? Porque você me chega a acusar o seguinte: é preciso ter a humildade de ouvir mais do que de falar. Então, eu estou interessado mesmo em reuniões nas quais a gente participe, mas que ouça as outras pessoas. Precisamos criar um espírito de cooperação. Gente, muito obrigado, já falei muito. Eu falei, obrigado. Obrigada. Obrigada, professor, pela sua fala. Vou retornar a fala para a professora Ana Beatriz, para que ela possa ter seus comentários e dar prosseguimento. Vou ser muito breve, vou tentar pelo menos, não é uma virtude que eu tenho ser breve, mas para
para dar a palavra para o professor Celso Fávero. Eu achei que Pedrão falou coisas muito importantes nessa fala, né? Eu tinha dito no breve intervalo que tivemos por conta, enfim, da queda de conexão dele, eu já tinha dito, eu acho que a principal é a necessidade de que se olhe sempre a realidade, de que a gente não faça do estudo de nenhuma teoria política, de nenhuma ideologia política, de nenhuma proposta de análise de categorias sociais a partir de práticas de laboratório, inclusive o direito. Né? E como eu estava falando, eu acho que o direito, trazendo já para o campo do direito, muito do que Pedrão falou, é um campo muito profícuo para a gente verificar esses movimentos que o capital fez, sobretudo no século XX e agora no início do século XXI, porque o direito é a prova de como o capital foi, aos poucos, desarmando mesmo o grande campo de emancipação social, que é o campo político, de mobilização da sociedade civil. Né? O direito não é emancipatório, eu digo isso sempre aos meus alunos, o direito é uma linguagem de poder, então não é da essência dele ser emancipatório, e o direito sofreu, eu acho, uma grande transformação, e eu vou falar mais aqui do Brasil, depois da Constituição de 88, quando a gente passou a admitir, a partir de certas aberturas hermenêuticas, né, que o discurso fosse operado com mais possibilidades de promoção de emancipação, mas o capital, tendo percebido isso, ele se apropriou daqueles que leem e aplicam o direito, que são os juízes. Então, hoje a gente tem no Brasil um direito que é a reprodução do status quo, muito menos pelo que ele é produzido como linguagem, mas muito mais pelo que as instâncias aplicadoras produzem de resposta à sociedade. E o mais dramático, eu acho, da situação, é que elas produzem um discurso incapaz de promover transformação social, porque elas foram, aos poucos, alienadas da realidade social. Então, você tem hoje um judiciário composto de pessoas de classe média, que não vivenciaram nada da vida, muitas vezes antes de se tornarem juízes, já saem da faculdade para o concurso, e do concurso para a mesa de audiência e para a análise de petições, e que, portanto, produzem um direito a partir de uma visão teórica da vida, né? E a gente acabou dando ao discurso jurídico, que é superestrutura, uma capacidade de responder aos anseios sociais tão ampla e tão grande, que a gente promoveu, a partir do direito, uma desmobilização, usando isso que Pedrão falou, também muito se aproveitando do medo, sobretudo da classe média, uma desmobilização absurda da sociedade civil. Então, hoje, e fazendo, como diz Pedrão, uma leitura mais socioantropológica, hoje nós temos um discurso jurídico que substitui o que deveria ser uma luta da sociedade civil, organizada ou não, mas que deveria estar nessa esfera. Então, os que estão dentro do direito, que somos nós temos que começar a perceber isso e a fazer disso uma discussão permanente, porque essa desmobilização pela judicialização, ela é muito grave, né? É muito grave que temas essenciais da sociedade, que temas que deveriam levar enfim, a uma maior, vamos dizer assim, maior construção de espaços de diálogo na sociedade, e até de tensão, porque a tensão é produtiva, que eles estejam sendo colonizados pelo discurso jurídico. Isso, para mim, é muito, muito, muito grave que vem acontecendo nesses tempos. E isso que o professor Pedrão falou, né? Essa coisa de nós termos uma sociedade que não engloba todos, de que muitos estão fora, também o direito ajuda a dar a impressão que não é assim. Então, de que estão todos dentro, de que hoje o direito tem um discurso que promove igualdade, que promove, enfim, participação de todos, o que é, novamente, eu volto a dizer, uma grande ilusão, porque o discurso jurídico não é capaz de fazer isso sozinho, muito menos através das instituições judiciárias. E aí, para encerrar, só para ilustrar isso que eu estou falando, eu participei, nesses tempos de pandemia, de uma discussão de uma mesa francesa, né, na França, em que
um professor discutindo, inclusive, essas questões de desmobilização através do direito, ele dava um exemplo do direito do trabalho, né? Ele diz isso: nós passamos a tratar o direito do trabalho como um discurso emancipatório, quando o direito do trabalho, na verdade, é produto de uma reforma do sistema capitalista para matar a possibilidade emancipatória do movimento do proletariado. Então, o que é que o capitalismo fez, sobretudo na virada do século XX? Ele percebeu que a organização do proletariado, em alguns países, inclusive, estava levando à derrocada do capitalismo, e ele rapidamente, através do discurso jurídico, forneceu uma saída para ele mesmo, cedendo um pouco, mas mantendo essencialmente os motores produtores de desigualdade. E o grande efeito disso foi, sobretudo, produzir individualismo naquilo que é coletivo. Então, as questões do trabalho viraram uma questão de cada trabalhador brigar por si numa ação trabalhista, em que ganha aqui, ganha ali e tal, mas que não alteram as condições de relação entre capital e trabalho, que são as mais graves. Então, eu acho que, enfim, eu encerro por aqui, mas só para trazer um pouco para o direito tudo isso que foi dito, e passo a palavra ao professor Celso Fávero. Boa noite, novamente, para todas, todos. Eu queria agradecer, primeiramente, ao colegiado, Mariana, ao Núcleo de Práticas Jurídicas, que contribuíram para que essa sequência de seminários acontecessem, aos colegas do grupo de pesquisa, incluindo aí os estudantes, inclusive estudantes que estão aqui presentes nesse seminário, de modo especial que Evelyn e Caterina. É uma satisfação muito grande ter novamente Pedrão conosco, né? Ele participou conosco da produção de um livro que publicamos recentemente e agora está aqui novamente com a gente. Então, essa fala vibrante, eu acho que isso é marcante na reflexão que ele faz, né? O tema que foi proposto para esse seminário é um tema que me parece assim, ele nos convida, mais do que qualquer coisa, ele nos convida para a reflexão, ou seja, para discutirmos, mais do que qualquer coisa. Então, é uma espécie de provocação que está sendo feita para nós hoje, para que a gente possa discutir. E parte do suposto, então, quando a gente fala do direito para além do capital, nós estamos partindo do suposto que o direito do capital constitui pelo menos um problema que deve ser enfrentado. Ou seja, o direito instituído, o direito do capital é um problema. Então, eu acho que esse ponto de partida é fundamental para que nós possamos estruturar as nossas reflexões. Mas só que esse não é um novo tema. Ou seja, pensar o direito para além do capital não é um novo tema. É um tema que já tem toda uma história, e uma história longa, e que, se a gente quisesse, pode remeter, inclusive, ao próprio Hegel, no livro da Filosofia do Direito de Hegel, né? Vão ser projetados aqui, na sequência, alguns slides que eu fiz, que eu montei para essa apresentação. Eu não vou ler todo o conteúdo que está presente nos slides, mas eu sugiro que depois, então, essa série de slides possa ser repassada para quem participou do seminário. Então, não tem problema nenhum repassar a série de slides. Tem duas frases, o slide seguinte. Então, no slide seguinte, então, no slide número 4, tem duas frases que são fundamentais aí para a gente entrar nessa conversa. Uma primeira de Hegel. Eu não vou ler todo o texto de Hegel, mas ele começa dizendo o seguinte, no livro Fenomenologia do Espírito: de resto, não é difícil ver que nosso tempo é um tempo de nascimento e passagem para um novo período. Ou seja, ele está dizendo que é um tempo de crise. Estava vivendo naquele momento um tempo de crise, de ruptura. E no final do parágrafo ele diz o seguinte: esse lento desmoronar-se
que não altera os traços fisionômicos do todo, é interrompido pela aurora que, num clarão, descobre de uma só vez a estrutura de um mundo novo. Ou seja, algo que está nascendo. Então, a crise, ela não é terminal. A crise, apesar de algumas leituras que foram feitas de Hegel, como as leituras do fim da história, do fim da história, é uma leitura que tem um viés frequentemente não fiel ao que Hegel diz, né? E numa frase que encontramos num livro de Franz Rosenzweig, que é um crítico, um estudioso de Hegel, e está no livro Hegel e o Estado. Então ele diz o seguinte: quando a construção de um mundo desaba, são soterrados sob as ruínas também as ideias que o conceberam e os sonhos que o penetraram. Quem poderia ousar predizer o que trará o futuro distante, o que de novo, o que de inesperado, que renovação do que foi perdido. Ou seja, nos coloca nesse contexto da crise sobre o qual a gente vai falar aqui na sequência. Então, no slide seguinte, nós vamos então tentar entrar no texto, no tema que nós vamos conversar aqui. Primeiro, colocar algumas ideias sobre o contexto, como fez também o professor Pedrão, algumas ideias também que me permitem depois entrar no debate com Marx, né? Diferente de Pedrão fez uma leitura da conjuntura atual mundial. Eu vou tentar, então, trabalhar e conversar um pouco com Marx. Eu vou entrar mais numa perspectiva da filosofia política ou da filosofia jurídica. Então, essa vai ser a leitura que eu vou tentar fazer, né? Então, no contexto atual, tem alguns pressupostos que me parecem fundamentais para a gente lembrar, no meu entender. Primeiro, é que vivemos um tempo de crise. E como o professor Pedrão falou, parece óbvio dizer que estamos num tempo de crise, mas não é tão óbvio assim. Quando a gente vai qualificar a crise sobre a qual a gente está metido aí, nós temos uma enorme dificuldade e temos grandes desentendimentos no momento que formos qualificar a crise na qual nós estamos mergulhados. Agora, um dos elementos dessa crise, e para o qual nos chama a atenção também a professora Marilena Chauí, da USP, é que essa crise está abalando os fundamentos da civilização ocidental, ou seja, a crise não é uma crise só do capital, é uma crise da própria civilização ocidental, ou seja, é mais profunda ainda do que uma crise do capital. E um dos sintomas dessa crise da civilização ocidental é essa contradição que nós lemos, e sobre a qual Pedrão falou agora há pouco, essa contradição entre aquilo que nós vemos entre a China, o Oriente e o Ocidente. O Ocidente representado pelos Estados Unidos. Nessa crise, então, na última década, dominada pelo neoliberalismo, a crise tem como uma das expressões mais fundamentais aquilo que se chama o desmanche de institucionalidades, que foi construído ao longo de toda a modernidade, principalmente a partir do século XIX e de meados do século XIX, quando o direito ele ganha uma característica específica, por exemplo. Então, toda a institucionalidade que nós temos hoje, que está se despedaçando, é uma institucionalidade construída, sobretudo, a partir de meados do século XIX. Eu acho que isso tem que ficar bastante claro. Esse desmanche dos sistemas de institucionalidade, ele envolve toda uma construção de sistemas de direitos jurídicos e assim por diante. Além disso,
No Brasil, especificamente, esse processo que foi denominado aí pelo governo federal passada a boiada, está se revelando tanto no genocídio de povos e no saqueamento de direitos, de políticas, de bens, de serviços públicos sociais, nos planos materiais e das representações, por exemplo, os direitos constitucionais dos povos originários, das populações ausentes, das contagens, dos trabalhadores e das ideias que sustentavam esses direitos, e tudo feito em nome da salvação do capital. E o que é, no mínimo, assustador, estarrecedor nesse momento, é que esses processos de destruição da institucionalidade, do que sustenta o Brasil que foi construído ao longo de todo esse tempo, que tem no poder executivo a principal referência, está acontecendo sem mínima reação do legislativo, do judiciário, e, inclusive, com uma reação muito precária dos próprios movimentos sociais. Ou seja, nós não estamos manifestando capacidade de reação diante do que está acontecendo. Essa destruição que está sendo perpetrada do nosso país. Então, está se produzindo, retomando a frase de David Harvey, aquilo que se chama destruição criativa, que é um processo de substituição do sistema pautado pela institucionalidade, que revela a heterogeneidade. Então, o institucional constrói um sistema heterogêneo, ou pelo menos que reconhece a heterogeneidade, reconhecendo as desigualdades, as diferenças, pelo que Adorno chama de uma sociedade administrada. Então, a substituição do sistema de institucionalidade por uma sociedade administrada, constituída na forma de organização e que supõe a homogeneidade. E essa homogeneidade que tem no mercado, então, a sua referência fundamental, e não mais no Estado. Ou seja, é o mercado. E o mercado é, por excelência, ele ganhou uma característica nova nas últimas décadas, que é aquilo que se chama a empresarialização do sistema econômico. Nos momentos de crise, então, nós tendemos aí, para ser um pouco mais rápido, nós tendemos normalmente a buscar explicações para essa crise no passado. Então, me parece que aqui entra a questão de Marx. Nós poderíamos buscar essa explicação aqui na América Latina, como foi feita no primeiro seminário, em Bartolomé de las Casas, né? Mas aqui, hoje, eu vou tentar buscar em Marx algumas provocações que poderão permitir uma releitura do nosso tempo. A leitura que eu estou propondo de Marx não é uma leitura sobre as respostas que ele dá, mas é uma leitura que vai mais nas perguntas que Marx faz. Isso que eu acho que é o essencial. Ou seja, o que é que Marx provoca em nós, nas nossas leituras do mundo de hoje, que pode nos auxiliar para lermos o nosso tempo. E o passado, ele contribui nessa perspectiva. Ou seja, o passado, ele contribui enquanto provocador do presente e provocador para o futuro. Então, aí tem toda uma leitura que foi feita de Marx, né, aqui no Brasil, no mundo e no Brasil. Aí eu cito algumas obras que foram feitas, que são clássicas, desde Pachucan, Stuttgart, Cerrone, Edelman, Lukács e outros. No Brasil temos uma literatura significativa também, principalmente sobre o direito em Marx, começando com Lira Filho, Naves, Vinícius, Alisson Mascaro, Pazello que vai estar conosco num dos seminários, né? E temos duas obras que me parece que são fundamentais, que podem contribuir para essa leitura, que é, primeiro, o dossiê, um dossiê que foi feito pela revista Insurgência, o dossiê Direito e Marxismo, e também temos uma coleção Direito e Marxismo produzida pela Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Bom,
que eu vou fazer, então, hoje aqui? Eu vou dividir essa minha fala em 4 momentos, vou fazer rapidamente. Primeiro, eu vou partir do suposto que Marx, ele estrutura, ele constrói uma ontologia. Então, ler o direito em Marx tem que ler o direito a partir de uma concepção ontológica, que está por trás de todo o pensamento, que estrutura todo o pensamento marxista. Segundo ponto que eu vou falar é sobre o direito em si, ou seja, tentando definir, tentando buscar um conceito para o direito. Então, e aqui, novamente, buscando em Pachucanes, né, e Marx principalmente, mas depois em Pachucanes, que tenta trabalhar a ideia de direito como relação social que se expressa de uma forma específica. O quarto ponto, o terceiro ponto, aliás, é tentar ver o direito, e eu acho que isso é importante para esse momento que nós estamos vivendo, o direito como um desdobramento de um outro modo da violência. O direito, ele é por si violência feita de um outro modo. Isso a gente pode ler em Marx. E quarto ponto é tentar já propor algumas ideias rapidamente sobre o direito para além do capital. Não vou me deter, claro, porque não haveria tempo para isso, em comparar essa visão, por exemplo, do positivismo jurídico que domina hoje, né? No slide seguinte, então, Marx, né, já entrando em Marx, primeira coisa é que a gente precisa, para fazer uma leitura do direito em Marx, é partir do suposto de que Marx, primeiro, não faz um estudo específico sobre o direito, ou seja, não vai encontrar na obra marxiana um estudo específico, como ele não faz também um estudo específico de classes sociais, de desigualdades sociais, do Estado, ele também não produziu um estudo específico sobre direito. Então, nós vamos encontrar, dentro da ontologia, dentro da construção de toda a obra dele, é que nós precisamos buscar, então, como é que ele constrói essa ideia de direito. Então, essa leitura então, que eu vou fazer, ela remete, como eu falei antes, a uma ontologia, e pensando, sempre lembrando que a obra de Marx, ela pode ser vista, pode ser lida como desdobrada em 2 momentos. O primeiro, o da crítica da filosofia, que vai até por volta de 1857. Pedrão falou aqui de 1859, quando ele produz a contribuição para a crítica da economia política, que é fundamental, né? E onde segundo momento, então, é o momento da crítica da economia política. Então, tem 3 obras de Marx que são fundamentais para a gente entender a ideia de direito. Primeiro, os manuscritos, o Grundrisse, que são também traduzidos para o português, está na editora Bom Tempo, nós encontramos uma edição muito bem feita dos Grundrisse, a contribuição à crítica da economia política, e aí incluindo a bela introdução que foi escrita depois, 2 anos quase depois da contribuição, o Capital, com os 3 tomos do Capital, né, incluindo aí o capítulo 6º inédito. Então, o que nós vamos encontrar aí? Essencialmente que o direito é visto, é tratado, é concebido como uma relação social. Slide seguinte. Bom, só lembrando que eu precisava, quando eu decidi fazer esse esquema para esse seminário, eu tive que fazer uma escolha. Eu poderia fazer uma leitura mais encarnada no nosso tempo, ou eu faria uma leitura dentro daquilo que a gente chama uma filosofia jurídica. Eu preferia a segunda,
por uma série de razões, ou seja, para tentar apresentar aqui, nesse seminário, então, um esquema para alguém que quiser estudar, então, o tema do direito em Marx, né? Então, muito mais nessa perspectiva. Então, ele vai, claro, vamos encontrar aí um caráter, um grau de abstração que pode ser significativo e que pode dificultar o nosso entendimento, mas foi uma opção que eu escolhi naquele momento, né? Então, primeiro ponto, sobre a questão da ontologia. Primeiro ponto é que partir do suposto que em Marx nós temos uma ontologia que a gente chama a ontologia marxiana. Ontologia, lembrando, né, é o estudo do ser, né? E nós vamos encontrar isso pela primeira vez, alguém que abordou essa perspectiva global foi Lukács. E nos dois volumes, principalmente no primeiro volume do livro Para uma Ontologia do Ser Social. Nesse primeiro volume, então, o Lukács vai dizer o seguinte: nenhum leitor imparcial de Marx pode deixar de notar que todos os seus enunciados concretos, se interpretados corretamente, são ditos, em última análise, como enunciados diretos sobre certo tipo de ser, ou seja, são afirmações puramente ontológicas. E ele inicia o estudo, esse primeiro volume da ontologia, dizendo o seguinte: ninguém se ocupou tão extensamente quanto Marx com a ontologia do ser social. Lembrando aqui que a ontologia do ser social, e isso está na segunda referência aí, a ontologia do ser social pressupõe uma ontologia que é geral, pela seguinte razão: porque não pode haver qualquer existente que não esteja, de algum modo, ontologicamente fundado na natureza inorgânica. Ou seja, a ontologia marxiana, ela tem duas dimensões, duas grandes dimensões. Uma é a ontologia do ser social e a outra, a ontologia do mundo natural, orgânico e inorgânico. Ambas, então, combinadas, elas constituem aquilo que se chamaria a grande ontologia. Que aquilo que o Pedrão chamou a atenção agora arremete ou nos faz voltar a Aristóteles de qualquer modo, né? Na apresentação do livro de Lukács, João Paulo Neto, ele sustenta que a ideia de que a ontologia marxiana é original em duplo sentido, no interior da tradição marxiana e também no contraste com outras tradições filosóficas. Ou seja, a ontologia marxiana, ela não é uma metafísica, mas ela envolve praxis, né? Ou como Lukács diz, nas próprias palavras de Lukács, no volume 1º da ontologia, ele diz, objetivamente, o ser social é a única esfera da realidade na qual a praxis cumpre o papel de condição sem a qual, na conservação e na movimentação das objetividades, em sua reprodução e em seu desenvolvimento. E em virtude dessa função singular na estrutura e na dinâmica do ser social, a praxis é também subjetiva e gnosiologicamente o critério decisivo de todo o conhecimento correto. Ou seja, não temos como ler Marx sem partirmos do suposto que há uma ontologia. Então, nós vamos ler qualquer categoria dentro dessa ontologia. O slide seguinte. Na ontologia do ser social, que é o ser social, ou seja, essa totalidade sobre a qual o Lukács vai falar, emerge, então, o ser social ele vai emergir como um ser uno e contraditório ao mesmo tempo. Aquilo que eu falei, as duas dimensões, né? Dimensão social e a dimensão natural, e dentro da dimensão social, a pluralidade de outras dimensões. Então, o ser social é, por princípio, dialético, né? Ou seja, totalidade, ele compreende a ideia de totalidade e de contradição ao mesmo tempo, de movimento e de superação. Ou seja, ele nos coloca no âmbito da história.
Então, o ser, ele é totalidade dialeticamente contraditória e ele é ontologicamente histórico. Então, como disse o Lefebvre, Henri Lefebvre, o uso de uma noção-chave, a de totalidade, em Marx, não relegava na obscuridade a contradição dialética. Pelo contrário, a contradição ela está no centro. Então, é uma totalidade que embute dentro dela a contradição. E segundo, a ideia de história, de movimento, ou seja, a realidade é uma realidade em permanente movimento. Então, onde o estudioso dessa realidade, ele precisa apanhar essa realidade, apreender essa realidade no próprio movimento. E esse movimento que tem duas dimensões, então, uma de mudanças quantitativas e, segundo, de mudanças qualitativas que nos levam à ideia de superação. Então, o capital é uma das formas do ser. Então, o capital não é o ser, é uma forma do ser num momento histórico e que dá um sentido, inclusive, à própria natureza. Então, e que se revela no modo capitalista de produção e na sociedade burguesa. Então, conforme o próprio Marx, a sociedade burguesa é a mais desenvolvida e diversificada organização histórica da produção. Então, por essa razão, qualquer categoria que eu for estudar da realidade social hoje, necessariamente eu preciso remeter à ontologia marxiana e tentando remeter a essa totalidade, que é a totalidade do capital, que dá um sentido, inclusive, à ideia da natureza. E no slide seguinte, para estudo da sociedade capitalista, é necessário, então, considerar 3 pontos fundamentais. Primeiro, que a forma capital é o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, ele vai dizer, o próprio Marx, que em todas as formas de sociedade é uma determinada produção de suas correspondentes relações que estabelecem a posição e a influência das demais produções e suas respectivas relações. Segundo, que o pensamento detém o poder de isolar aspectos da realidade para melhor apreendê-lo. Então, ele isola, por exemplo, é possível estudar o direito, mas eu não tenho como estudar o direito fora do capital. E terceiro, que remetendo às teses sobre Feuerbach de Marx, né? A ideia de que a teoria não pode se separar da prática. Né? Então, essa é a base ontológica em Marx. Então, entrando no slide seguinte, a questão do direito, né? Então, o primeiro ponto, e que é uma espécie de definição em Marx, ele vai dizer o seguinte: minhas investigações me conduziram ao seguinte resultado: as relações jurídicas, bem como as formas do Estado, não podem ser explicadas por si mesmas. Aquilo que Beatriz falou há pouco também. Nem pela chamada evolução geral do espírito humano, como fazia Hegel, essas relações têm, ao contrário, suas raízes nas condições materiais de existência em sua totalidade. Ou seja, é o que Pedrão chamou a atenção, né? Ou seja, o direito ele é uma relação social, antes de ser uma expressão formal. Antes de ser, então, essa expressão jurídica, ele tem essa característica, né? E Pachucanes, que vai definir o direito como a forma de regulação e consolidação das relações de produção. E também de outras relações sociais na sociedade de classes. Assim, o direito é o meio de formular e consolidar as relações de produção na sociedade de classes. Né? O slide seguinte, o que é a pergunta que se faz, o que é que instaura a forma específica do direito? Ou seja, se eu penso o direito como relação social, mas o que é que constitui a especificidade do direito?
Na contribuição para a crítica da economia política, ele afirma que, em uma certa etapa do seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, ou o que não é mais que a expressão jurídica, com as relações de propriedade, né? Ou seja, a especificidade, então, um elemento que expressa a especificidade do direito hoje é que o direito é uma relação social do capital, queiramos nós ou não. Então, falar do direito é falar do capital. O direito que nós temos hoje é o direito do capital. No livro O Capital, ele, após afirmar que ele começaria a investigação com a análise da mercadoria, ele afirma: as mercadorias não podem por si mesmas ir ao mercado e se trocar. Ou seja, precisa de agentes por trás, né, por trás das mercadorias. Elas não se trocam por si mesmas, ela precisa dos guardiões, como ele vai chamar, e esses guardiões que estão também subordinados a um sistema de relações instituídas através do direito. Ou seja, novamente, o direito ele funda as relações do capital, e onde o próprio direito se transforma numa espécie de mercadoria. No slide seguinte, as relações sociais são relações de alienação. As pessoas ingressam no contrato, então, o contrato como a expressão mais fundamental do direito, as pessoas ingressam no contrato como representantes ou possuidoras de mercadorias. E antes de ser relações jurídicas, o direito é uma relação social que estrutura as tramas entre pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E aí o Marx diz, né, na crítica, no Grundrisse, é preciso reconhecer que nosso trabalhador sai do processo de produção diferente do que nele entrou. No mercado, ele, como possuidor de mercadoria, força de trabalho, se defrontou com outros possuidores de mercadorias, possuidor de mercadoria diante de possuidores de mercadorias. O contrato pelo qual ele vendeu a sua força de trabalho ao capitalista comprovou que ele dispõe livremente de si mesmo, ou seja, olhando via contrato, ele dispôs livremente de si mesmo. Só que no processo, o que acontece é que essa liberdade, de fato, foi simplesmente sacrificada. Ela não existe. Depois de concluído o negócio, descobre-se que ele não era nenhum agente livre, de que o tempo de que dispõe para vender sua força de trabalho é o tempo em que é forçado a vendê-la, de que, em verdade, seu explorador não o deixa, enquanto houver ainda um músculo, tendão e assim por diante. Ou seja, ele é subordinado ao capital e às relações capitalistas de produção. E o direito, então, é a regulação, expressa-se como regulação dessas relações. Então, o que é fundamental aí é perceber como o direito, primeiro, é uma relação social, segundo, é uma relação capitalista, é uma relação do capital. Então, não tem como pensar o direito numa outra perspectiva. Bom, e o penúltimo ponto, eu vou também tentar fazer rapidamente, né, para não me alongar, é a ideia de que o direito, no slide seguinte, né, o direito é a continuação da violência de outro modo. No Grundrisse, ou seja, nos manuscritos, após mostrar como os economistas burgueses separam, do ponto de vista legal, a produção da distribuição, e após identificar os laços que as unem efetivamente, Marx lança duas advertências. Primeiro, que toda a produção é apropriação da natureza pelo indivíduo no interior e mediada por uma determinada forma de sociedade. Ou seja,
Primeira coisa é uma violência contra a natureza. Então, toda a ideia de desenvolvimento, de apropriação, de transformação da natureza é uma violação da natureza. Segundo, a segunda advertência, salvaguardar o adquirido, etc., quando tais trivialidades são reduzidas ao seu efetivo conteúdo, expressam mais do que sabem seus pregadores. A saber, que toda forma de produção forja suas próprias relações jurídicas, forma de governo, etc. Os economistas burgueses têm em mente apenas que se produz melhor com a polícia moderna do que, por exemplo, com o direito do mais forte. Só esquecem que o direito do mais forte também é um direito, e que o direito do mais forte subsiste sob outra forma em seu estado de direito. Ou seja, direito e violência, eles são um desdobramento do outro. Se nós voltarmos para meados do século XIX, e aí o próprio Stuart Mill contribuiu muito para esclarecer essa questão, quando nascem, e nascia naquele momento, as bases do processo de institucionalização das relações de trabalho, os conflitos trabalhistas até aquele momento eram resolvidos através da polícia. Então, o direito é uma forma de substituir a polícia de um outro modo. Então, é uma continuação da dominação e da usurpação da força de trabalho. Na contribuição da crítica da economia política, novamente, o Marx reafirma a ideia articulando direito, força, polícia e Estado. Ele diz o seguinte: a noção que flutua no espírito dos economistas burgueses é que a polícia é mais favorável à produção que o direito do mais forte. Esquecem unicamente que o direito do mais forte é também um direito, e que o direito do mais forte sobrevive ainda sob outras formas em seu estado de direito. Ou seja, o direito é o direito do mais forte, que é o direito que se confunde com a violência, com a polícia. E no Capital, ele repete a mesma ideia. Ocorre aqui, portanto, uma antinomia. Direito contra direito, ambos apoiados na lei do intercâmbio de mercadorias. Entre direitos iguais, decide a força. E entrando num debate mais contemporâneo sobre essa realidade, essa relação entre direito e violência, eu queria só citar algumas coisas que eu acho que são importantes para os estudos futuros aí de quem quiser fazer, né? Primeiro, eu acho que vale a pena estabelecer uma relação aqui com aquilo que Clausewitz e Lenin falava de que a guerra é continuação da política por outros meios. E que está presente, de algum modo, também naquilo que Agamben, filósofo atual italiano, ele chama o Estado. É uma primeira referência que eu acho que é importante. Essa relação entre política e polícia, né, que está principalmente no livro a política e a guerra, que está nesses autores, Clausewitz e Lenin. Em Jacques Rancière, no livro Desentendimento, ele identifica a política e a polícia, a ordem e a lei, né? Ou seja, há uma identificação desses conceitos. Política, polícia, ordem e lei. A polícia é, na sua essência, a lei. Geralmente implícita, que define a parcela ou a ausência da parcela das partes, né? A polícia é, assim, antes de mais nada, uma ordem dos corpos e assim por diante, né? E agora tem um estudioso francês também, que é um psicanalista, inclusive, filósofo, psicanalista, sociólogo, Alain Vanier. Ele tem, num dos textos, belíssimos textos dele, sobre a direito e violência, ele retoma um debate um pouco mais clássico em Freud, no texto de Freud, Por que a Guerra? Walter Benjamin, Crítica da Violência, Agamben, Homo Sacer,
e Derrida, Força da Lei. Então, e aí ele, relendo esses textos, né, ele vê como Freud, já o próprio Freud, propõe substituir o par direito e poder, que Einstein havia empregado, por direito e violência. E tenta mostrar como esses termos, que hoje parecem se opor, têm uma origem comum. Um se desenvolveu a partir do outro. Ou seja, direito, violência, polícia, há um entrelaçamento de sentido entre esses conceitos. Então, ver o direito como violência é ver o direito como dentro do capital, como ele se expressa dentro do capital. E na leitura que ele faz de Freud, ele levanta alguns pontos que são fundamentais aí para nós, né? A relação direito-violência tem caráter histórico, o uso da força física antecedeu a criação da lei, aqui remetendo ao próprio Hobbes. O ato de matar foi substituído pelo ato de escravizar, o corpo do outro serve aos interesses de quem impõe a lei. A criação da comunidade estabelece a coação como meio de produção da coesão. O direito da comunidade tornou-se o direito dos desiguais. A violência que desapossou o vencido e obriga o vencedor, para a sua própria segurança, a repor ao vencido os meios de reproduzir-se. A paz social é uma guerra que repete incansavelmente a pilhagem original da acumulação original. A violência que funda o poder de possuir é o que é do outro, ou seja, da mercadoria, que transforma tudo em mercadoria, e o próprio outro dá origem ao direito, e o direito torna-se o poder da comunidade, da violência e da dominação. Então, a palavra de ordem de uma das candidatas, aqui eu estou lembrando na campanha política que nós estamos vivendo hoje, de uma das candidatas a prefeita de Salvador, no lançamento de sua candidatura, ela dizia assim: gosto da ordem e fui treinada para fazer valer a lei. Bom, não precisamos mais do que isso, né? Gosto da ordem e fui treinada para fazer valer a lei. Política como polícia, política como lei, política como ordem, como violência. E, finalmente, para concluir, então, o direito paralelo capital é apenas algumas referências rápidas. Primeiro, o direito em Marx ler o direito em Marx é ler um direito do capital, né? E onde toda a crítica dele é no sentido de tentarmos fazer, vamos dizer, o que ele faz é uma provocação para tentarmos criar uma possibilidade, um direito para além do capital. Na apresentação do dossiê Método, Ontologia e Praxis da revista Insurgência, de 16, inclusive que tem entre os autores e que o coordenador um professor que vai estar conosco num dos seminários, ele diz o seguinte: o método materialista histórico encaminha para a compreensão do que há de mais essencial quanto ao fenômeno jurídico, portanto, de sua ontologia que, apesar de histórica, existe sem dúvida alguma, invariavelmente atrelada às relações sociais do capital. A forma jurídica admite, no máximo, usos táticos, do que Beatriz falou. Usos táticos, praxis jurídica insurgente de suporte a movimentos sociais. Ou seja, como o direito achado na rua faz. É o máximo, né, que é permitido, possível, dentro do campo do direito, a não ser que a gente rompa com o direito, né? O direito para além do capital é uma ruptura. Ou seja, é romper com o direito. Entretanto, não há possibilidade de apostas na forma jurídica. Horizonte este vedado devido ao atrelamento fundamental que a mesma possui com a circulação de mercadorias, né? E Meszaros, nos dois livros que ele tem com esse título, que é o título Para Além do Capital,
Ele diz três coisas aqui que eu vou ler, que são importantes. Primeiro, vivemos numa época de crise histórica sem precedentes, que afeta todas as formas do sistema de capital, e não apenas o capitalismo. Portanto, é compreensível que somente uma alternativa socialista radical ao modo do controle metabólico social tenha condições de oferecer uma solução viável para as contradições que surgem à nossa frente. E aí ele vai falar de uma alternativa hegemônica que, por não depender do objeto que nega, não se deixe restringir pela ordem existente, como sempre sucedeu no passado. Apesar de termos de estar alertas para os imensos perigos que surgem no horizonte, não basta negar. Ou seja, que uma alternativa dentro do capital não vai superar o problema que nos é imposto pelo capital hoje. E que o verdadeiro alvo da transformação emancipatória é a completa erradicação do capital como modo de controle totalizante do próprio sociometabolismo reprodutivo. Aí, se a gente quisesse, eu acho que continuar aí, nós poderíamos falar daquilo que foi falado, de algum modo, no seminário passado, quando se falou da possibilidade ou não possibilidade de utopia, né? Como é que na perspectiva do direito se coloca a questão da utopia, né? Então, a utopia, então, ela estaria, nesse sentido, fora do campo do direito, né? Ela não está dentro do campo do direito. E aí, como nós vamos ver provavelmente no seminário seguinte, próximo, né? Nós vamos fazer algumas outras leituras nessa perspectiva utópica, por exemplo, a leitura que nós podemos fazer na perspectiva do bem viver, né? Dos povos originários latino-americanos e dos povos africanos também, né? Então, que é uma leitura que nos possibilita pensar por fora do capital, né? Numa outra perspectiva para além do capital. Mas muito obrigado. Desculpe se foi enfadonho, se foi chato, mas era o conteúdo que eu propus para hoje. Tem no sentido de apenas apresentar um roteiro para quem quiser, então, se aprofundar nesse estudo. Obrigado. Bueno. Obrigada, professor, pela sua fala. Vou passar a palavra para a Ana Beatriz, para ela fazer as considerações, depois Catarina vai abrir para as perguntas, e depois a gente encerra. É uma responsabilidade imensa ser comentadora numa mesa com o professor Celso Fávero e o professor Fernando Pedrão. Na verdade, eu me sinto muito mais provocada a aprofundar certos estudos, né? Com a formação de jurista que eu tenho muitos lapsos na formação em ciências sociais, do que propriamente pronta para fazer inserções nas falas, mas eu vou fazer alguns comentários breves sobre a fala do professor Celso Fávero, muito bem organizada. Inicialmente dizer que é muito importante quando alguém fala alguma coisa que dá muito sentido ao momento que a gente está vivendo, né? E eu acho que também os intelectuais têm este papel fundamental de ajudar a dar sentido à realidade. E eu achei fantástico a ideia do tempo de passagem de Hegel e do desmanche da institucionalidade, que parece casar muito com o que a gente está assistindo numa velocidade muito rápida, que é a velocidade própria desse tempo também que a gente vive, né? Eu vi muitas falas e perguntas de Renildo, de Fábio, sobre o direito em Marx, o que é que eu seria, e aí, tendo a ousadia de falar um pouco do que o professor Celso Fávero falou, é importante lembrar de que Marx não fez uma teoria geral do direito, também não fez uma teoria geral do Estado, e, na verdade, há uma discussão grande entre os marxistas se é possível, sendo Marx alguém que entende de que as formas, né, jurídica e estatal também são manifestação histórica, se seria possível fazer uma teoria geral, né? Um livro que eu li por orientação até do professor Pedrão, de Pulanzas, ele diz
dizer, os conceitos econômicos, os conceitos de Estado e de direito, será que eles têm uma substância estável? Ou se eles são, na verdade, o que eles foram feitos a partir das relações, da articulação que se dá dentro de determinado modo de produção. E se a gente porque eu vejo muito se falar de Marx sempre como comunismo, mas se a gente do ponto de vista de ciências sociais marxista e, portanto, historicista, materialista, por premissa, a gente tem que entender de que essa crítica que nós fazemos aqui agora é do direito burguês, é do direito que foi produzido dentro da economia da sociedade burguesa, e a potência econômica é a dominante, é a que domina, né? E nesse sentido, e até na própria ordem, na própria obra de Marx, a ordem de apresentação das categorias que ele usa para analisar a realidade é parte importante, ela é formador do significado que essa própria vai assumir. E Marx falou, antes de falar de direito de mercadoria, e traçou entre direito e mercadoria uma relação quase umbilical, porque ele trata muito do direito a partir da ideia de contrato e das relações jurídicas que se estabeleciam nas trocas dentro da sociedade burguesa. Então, até porque ele não fez um conceito geral, dentro do próprio marxismo nós vamos encontrar muitos conceitos de direito, né? Alguns conceitos de direito, né? O próprio Pachucanes vai dizer que direito é equivalência subjetiva autônoma, outros vão dizer que é relação, violência, né? Althusser vai dizer de que isso vai mudar muito em razão de você partir das obras do jovem Marx, ou do Marx do Capital, mas a verdade é que a crítica a esse direito burguês é uma crítica que também precisa ser atualizada a partir da visão de que o direito assumiu papéis muito diversos no século XX e no século XXI, que muitas vezes mascararam o que dentro da anatomia burguesa ele é de fato, né? Ele é um discurso de poder, ele é um discurso de manutenção da ordem, ele é um discurso cuja premissa de existência é assegurar um certo grau de segurança jurídica nas relações. E não se faz isso alterando essas relações na sua essência. Não há possibilidade dentro deste mundo, né, desta sociedade burguesa, de um discurso jurídico que seja capaz, por si só, de promover a emancipação, porque isto é contra a própria natureza do direito. Ele vamos dizer assim, ao máximo que ele vai é assegurar certas garantias para evitar invasão de certas esferas de valor, mas ele não pode ir além disso, porque não é da essência dele ir além disso. Se ele fosse, ele deixaria de ser direito. Portanto, é uma contradição irredutível. Não tem como você fazer com que o direito ganhe a voz do que é, na verdade, o discurso político. Portanto, eu assim, pegando muito o gancho do que o professor Celso Fávero falou, pensar um direito que não seja do capital é pensar outro direito que não é esse que está aí. Não é a partir de um discurso garantista, ou pós-positivista, ou de direito achado na rua, ou de ativismo judiciário, que apenas reforma o que, na essência, está comprometido com uma forma de reprodução do capital, que você vai promover grandes mudanças na sociedade. Isso não é possível. E isso não quer dizer desesperança para os aplicadores do direito, porque, nós trabalhamos com esse direito burguês, mas se nós tivermos abertura para entender qual é, vamos dizer assim, a situação em que se coloca ele, que vai trabalhar com o discurso deontológico, que é isso que o direito é, nós podemos ter abertura também para construir um novo direito, digamos assim, sentindo de que não haja uma teoria geral do direito que caiba, né, que faça esse direito caber numa nova sociedade pós-capitalista. Então, eu acho, considerando, enfim, que a história não para e que a sociedade está em progressão, fio para aqueles que querem uma
superação desse modo de produção é pensar um direito diferente também. E óbvio que a gente luta com as armas que a gente tem, nós não vamos abandonar conquistas importantes nesse discurso jurídico, mas é entender de que ele tem limite. A grande transformação que a gente quer, ele não vai fazer, ele não pode fazer, porque não é do papel dele. Eu vou terminar dizendo, professor Fávero, que tem um livro de Mascaro, o senhor citou Alisson Mascaro, que eu acho que é um autor que merece ser lido, né, no direito, inclusive, é uma cabeça diferenciada. Tem um livro, Crise e Golpe, que é muito bom, e tem um livro chamado Utopia e Direito, na visão de Ernest, que é muito interessante também, que ele tenta construir a ideia de uma utopia concreta, a partir de ideais de justiça. Eu acho que é muito interessante para os estudantes e aplicadores do direito lerem uma voz diferente dentro, enfim, da ciência jurídica. Eu também fico muito chocada com o discurso de ordem sendo reproduzido, inclusive pela esquerda, né, que a gente esperava não fosse assim. Eu fiquei profundamente chocada com a música da campanha, né, enfim, sem querer falar mal de candidato nenhum, mas Major Denise na missão, né, quer dizer, olha a ideia mesmo de violência se sobrepondo a ideais políticos que não deveriam estar construídos a partir desse valor. Então, é a prova de que dentro da anatomia da sociedade burguesa, a possibilidade de emancipação, ela é muito limitada, mesmo para os discursos divergentes. São as minhas poucas considerações. E aí? Terminou? Boa noite. Agora nós vamos para o espaço do debate. Nós tivemos muitos comentários positivos, muitos elogios. Com certeza é um seminário muito rico de informações e de conhecimento. Mas a gente teve aqui 5 perguntinhas, que eu vou fazer aqui num bloco único, para nossos 2 palestrantes e também para a nossa mediadora. Eu vou começar agora. Primeira pergunta. A atualidade seria, então, conforme Eric Hobsbawm, na era dos extremos, uma remontagem pós-guerra. Quando o direito humanista passou a exercer dinâmica na condução dos estados, passando a desempenhar um regresso e uma montagem pós-guerra sem definição? Segunda pergunta. Por outro lado, o capital conseguiu conciliar a questão da concentração do capital com a própria existência da classe. Será que conseguimos analisar para além de um discurso meio que maniqueísta, por centrar o marxismo como ponto único e conciliador na análise do capital? Temos outras análises. Veja, pois, o quilombismo, que não se inclui nessa dicotomia capital versus trabalho. Terceira pergunta. Podemos afirmar que vivemos num contexto de crise mundialmente, diante do contexto pandêmico e econômico. Com isso, é possível reconhecer nas ideias marxistas alguma perspectiva de resolução para as questões atuais? Quarta pergunta. Como se caracteriza o Estado e o direito na visão de Marx? E quinta pergunta. O direito é um instrumento de resolução de conflitos ou de dominação de classe? E é isso. Agora eu passo a palavra para o professor Pedrão. Para mim, volta. Me devolveu a palavra. É isso? Bem, eu, a essa altura da vida, quero fazer então, uma fala final. Não, pergunta, perguntas. Hein? Fizeram perguntas. Bom, supõe que eu falo agora. Não entendi. Ô, Evelyn, você poderia repetir as perguntas? O professor Pedrão, foram feitas 5 perguntas. Evelyn, repete mais lentamente. Pergunta para responder. Pô. Mais eu lentamente. Posso repetir? Vá. Certo. A primeira pergunta. A atualidade seria, então, conforme Eric Hobsbawm, na era dos extremos, uma remontagem pós-guerra. Quando o direito humanista passou a exercer a dinâmica na condução dos estados, passando a desempenhar um regresso e uma montagem antes do pós-guerra, sem definição? Essa é a primeira. Segunda. Por outro lado, o capital conseguiu conciliar a questão da concentração do capital com a própria existência das classes.
Será que conseguimos analisar para além de um discurso meio que maniqueísta, ou centrar o marxismo como ponto único e conciliador na análise do capital? Terceira pergunta. Podemos afirmar que vivemos num contexto de crise mundialmente. Diante do contexto pandêmico e econômico, com isso, é possível reconhecer nas ideias marxistas alguma perspectiva de resolução para as questões atuais? E quarta pergunta. Como se caracteriza o Estado e o direito na visão de Marx? Quinta pergunta. O direito é um instrumento de resolução de conflitos ou de dominação de classes? Eu vou disponibilizar também um compilado de todas as perguntas no chat, caso vocês precisem ler para revisar alguma coisa. Certo, professor? Agora, passar a palavra para o senhor. Muito bem. Bom, eu acho que eu vou, mais uma vez, romper um pouco com as convenções pelo seguinte. Eu acho, primeiro, Marx não tem uma teoria do direito, nem nunca pretendeu ter, porque para Marx o direito da classe burguesa é um direito de classe. Não há como analisar as ideias de Marx sem a noção de estrutura de classes. O Celso fez uma exposição da reinvenção de Marx por Lukács, que tão pouco entrou no problema de classes. Em vez de falar da produção social das classes sociais, que são a fonte do conflito, foi para a ontologia, que é um passo anterior, mas não entrou no problema da luta de classe. E a realidade do que o Marx trabalha é que o desenvolvimento do capitalismo é o desenvolvimento de luta de classe. O direito que está aí organizado é o produto do Estado proposto pelo capital. Mas não existe um Estado do capital separado do conflito entre o capital e o trabalho. Não há um Estado burguês. O Estado é o lugar da luta de classe entre a burguesia e as classes populares. Por isso, temos que pensar o seguinte: o Estado não está aí para resolver, o direito não está aí para resolver conflitos. O direito está aí para resolver os conflitos a favor da burguesia. É por isso que as classes populares têm que virar o direito ao avesso. Por isso que há uma diferença entre uma teoria geral do direito e uma teoria histórica do direito. É bom saber que Hegel já tinha dito isso. A diferença entre contrato e imposição do poder é essa que está por trás de tudo isso. Então, o sistema de poder que está aí foi construído por meio do capital mercantil que subordinou, colonizou e escravizou. Então, nunca houve uma situação de igualdade efetiva na sociedade. O primeiro país que foi explorado pelo capital em ascensão foi a Inglaterra. O segundo foi os Estados Unidos. A exploração é o princípio básico do capitalismo. Marx colocou a exploração por meio da apropriação de terras, mas não é. A exploração é das pessoas. Então, se você retira o fundamento socioantropológico da discussão, ela fica sem salvação, ela não tem resposta. Eu acho que o grande problema da discussão doutrinária é que eles se afastam da dinâmica da realidade. Tende-se a olhar o direito de um modo positivo. Então, o verdadeiro conflito está na racha metodológica entre uma abordagem histórica e a positivista. Esse direito que está aí, que é o direito da burguesia, é um direito positivista, como a economia política da burguesia é positivista, a sociologia é positivista, é empirista positivista. Se você quer contrastar isso com uma visão marxista, é uma visão histórica. Não há como. Marx disse que a história é a única ciência que realmente subordina as demais. Nós não podemos perder de vista o caráter histórico do debate. Por isso é que eu, nesse momento, quando eu fiz minha apresentação, procurei focalizar nos aspectos concretos do processo social histórico em marcha hoje em dia. Não adianta pensar como Lukács na luta no Estado na Europa Oriental.
Isto aqui não é a Europa Oriental. Isto aqui é a América. E as Américas, com todas as suas diferenças, são diferentes do que tem lá. Neste momento, o que há em marcha, para você entender a verdadeira discussão que está rolando, é melhor ler Mao Tse Tung do que ler Lukács. Porque Mao colocou que há um processo estruturante, há um processo estrutural de progressão de contradições. Então tem que ler Mao Tse Tung, não é Lucas, não, viu? É isso. Bom, eu não sei se eu respondi as suas 5 perguntas, mas do modo como eu as interpreto, na realidade, o que está faltando é uma recolocação da temática. O direito é parte da produção social da sociedade burguesa. O direito não é uma estrutura separada da sociedade. Ele é parte da sociedade. É isso. Eu acho que já falei o que tinha para falar. Obrigada, professor Fernando. Celso, você quer fazer alguma outra consideração ou a gente pode encaminhar para encerrar? Rapidinho, porque eu acho que aí só as 5 perguntas, eu acho que nos encaminharia para todo um outro seminário, inclusive isso que o Pedrão está levantando, da questão de Lukács aqui, como entra Lukács nessa história aí, né? Eu acho que precisaríamos toda uma outra discussão. E quando eu peguei Lukács foi... exato. Quando eu peguei Lukács, eu peguei na perspectiva da ontologia, ou seja, a ideia de que em Marx tem uma ontologia, tem a ideia da totalidade, e que o direito eu tenho que estudar a partir dessa suposição básica, fundamental. Ou seja, não há uma teoria do direito em Marx, mas há uma ontologia dentro da qual não há eu uma ontologia em Marx. Lukács escreveu 3 volumes e, na realidade, onde ele colocou o essencial da ideia dele é na introdução. E o seu querido Messaros, que é de uma prolixidade interminável, pegou isso e transformou em discussão sobre a Inglaterra, que, para mim, não serve. Eu não estou interessado na Inglaterra. Eu estou interessado na nova dinâmica mundial, onde a Inglaterra é completamente secundária. É isso. Mas a gente precisaria, então, olhar um pouco para a China e para a Ásia. Todo o imperialismo norte-americano foi montado para controlar o Pacífico. O problema é que os vietnamitas ganharam a guerra. Os Estados Unidos têm Estados Unidos antes e depois do Vietnã. Eles perderam a guerra no Vietnã, perderam a guerra na Síria, perderam a guerra no Iraque, e a Rússia ganhou. O grande problema desse pessoal é que não acabam de entender que uma questão é gastar dinheiro com balas e outra coisa é competência militar. E a Rússia tem mostrado mais competência militar do que os Estados Unidos. Bom, saí do tema, mas disse que eu queria falar. Eu queria fazer... professor Celso, até aproveitando a sua fala depois, eu queria fazer uma provocação para ouvi-los ainda, se houver tempo, porque Ciro fez uma pergunta sobre o maniqueísmo, e isso é uma coisa que está muito em pauta hoje em dia, e eu acho que é uma confusão muito grande entre marxismo e o que derivou do marxismo como luta política. Uma coisa é o que Marx propõe como método e categorias de análise da realidade do Estado burguês. Outra coisa é como isso derivou na luta política comunista e, a partir daí, um discurso maniqueísta, porque a luta política não se faz dizendo ele é bonzinho, eu também sou bonzinho, mas eu sou mais, mas eu tenho que ganhar. A luta política se faz com antagonismo. Né? Se eu sou de esquerda, eu não acho que o cara de direita é bom. Se eu sou de direita, eu não acho que o cara de esquerda é bom, porque são critérios, é ideologia, e a ideologia é um ideal, uma visão de mundo a partir de escolhas. Então, eu não vou dizer, eu acho que a direita está errada, porque eu sou de esquerda. Eu respeito, respeito é fundamental na democracia. E isto é a luta política que o marxismo construiu. Marx, como cientista social, é outra coisa. E eu confessar que fiquei, inclusive, profundamente tocada quando li o manifesto com o professor Fernando Pedrão, porque Marx chama a atenção para o fato de que o modo de reprodução na anatomia da sociedade burguesa e o modo de reprodução capitalista também faz de capitalistas, vamos dizer assim, reféns do sistema.
ele não reproduz a riqueza dele e o ganho de capital dele, senão dentro dessas fórmulas. Então, ele não é um mal, cruel e vilão totalmente consciente do que ele está fazendo. Ele é produto também dessas relações de produção. Agora, a luta política pressupõe uma outra visão sobre esse fenômeno. Só queria fazer esse parênteses. Eu peço licença para voltar a falar um minuto. Ouviu? Não ouviu. Posso falar um minuto? Eu não sei como é que está a questão do tempo. Ela não respondeu nada, não foi invadiu, não. Por isso. Porque eu gostaria de fazer um comentário. É o seguinte. Primeiro, há um livro de um marxista italiano, da elite italiana, que morreu no passado, chamado Domenico Lossurdo, que é sobre a crise do marxismo ocidental, no qual ele analisa tudo isso que a gente está falando aqui. Observe o seguinte: o processo de exclusão do capitalismo, não só do capital, do capitalismo, produz divisões dentro do capital. Hoje em dia, a luta de classe está entre o grande capital e o dos muito ricos e o pequeno capital da maioria dos capitalistas. E do outro lado, tem uma divisão de classes entre uma classe média alienada e desnacionalizada e classes populares que também estão divididas. Se nós quisermos pensar marxisticamente, ou pensar como ele pensava, tem que começar por discutir a luta de classe. Isso que é a realidade da sociedade de hoje. Este governo que está aí representa uma maioria truculenta, violenta. Essa maioria, esse pessoal não existe. Bolsonaro é líder de uma rafuagem que é a realidade brasileira, pô. O Brasil tem esse pessoal. Não podemos fazer de conta que eles não são brasileiros. Nós vamos ter que lutar contra eles, é outra história. Mas eles existem e eles votam. Eles têm opinião própria. Eles são racistas, são homofóbicos. Eu também sou homofóbico, pô. Mas eles são racistas, são homofóbicos, eles são tudo que você quiser. Mas eles têm um sentido muito prático da política. Eles controlam o Congresso. Eles controlam o Congresso, eles têm votos. Esse é que é o problema, compreende? Então, nós precisamos de ter uma visão sócio-histórica, realista histórica, de base marxista, mas não podemos ficar olhando para trás, não. Não podemos ficar pensando no que é que esses caras escreveram na Europa Oriental na década de 60. Nós precisamos sentar o rabo na cadeira e discutir o que está acontecendo hoje. O que é o Brasil hoje? O Brasil hoje, esta semana, a polícia americana prendeu meia dúzia de brasileiros em Boston, que estavam fazendo uma festa com mais de 3 mil brasileiros em Boston. Compreende? Tinha o senhor Joaquim, como é lá, que era do Tribunal Federal, se aposentou, negro, foi morar em Miami. Porque eles acham que, na realidade, os Estados Unidos é uma extensão do território deles. Quando chegam lá, eles descobrem que não são. Os americanos estão detestando o brasileiro por isso. Compreende? Então, é uma questão de prática, de você ver o que é o mundo da realidade. Minha abordagem hoje em dia, o que eu estou trabalhando, é tentar entender a realidade. Por isso que eu escrevi um trabalho sobre o epicentro norte-americano da crise mundial, é para dizer a turbulência que está acontecendo com eles. Pô. Nós precisamos olhar para eles, para saber o que está acontecendo. Compreende? A França, para nós, é irrelevante. É uma potência, ex-potência colonialista, com um presidente que gasta 90 mil euros para fazer maquiagem, compreende? Esse aqui é o Macron. A Europa para o Brasil é Alemanha e Rússia. Ninguém aqui estuda a Rússia. Ninguém sabe nada sobre a Rússia. Eu assisti entre 4 entrevistas de Putin com aquele Oliver Stone americano. É assustador a competência do cara. Ele sabe tudo. Compreende? Eles estudam. Aqui no Brasil não estudam e querem improvisar. Compreende? É isso. O despreparo do Brasil é algo alucinante, compreende? Quer se meter com Israel. Os judeus são estudiosos, são muito objetivos. Em Israel, ninguém gosta de americano, mas usam os americanos, porque precisam. Entende? Esse realismo aqui no Brasil, quem é que tinha esse realismo? Era Dom Pedro II e Getúlio Vargas. Essa turma que está aí é muito incompetente.
O grande problema do Brasil é burrice. Mourão é burro, é ignorante. É isso. Esse Salles, esse outro, como é lá, são muito burros. Esse Araújo é incrivelmente burro. A diplomacia brasileira era muito competente. Hoje em dia está reduzida a xixi. É isso que a gente tem que discutir. Eu não quero saber o que foi que fulaninho disse na Europa. Eu quero discutir isso aqui agora. É isso. Pronto, falei. Já falei. E depois disso, né? Já falei. Porque, no fundo, sabe o que é? Eu acho que a gente... Quem tem razão é o jagunço. Compreende? Outro dia estava numa discussão sobre isso. Os jagunços lutavam por dignidade. Essa turma não sabe o que é dignidade. Mas eu sou daí. Quer dizer, eu acho que nós temos que recuperar um Brasil de verdade. O Brasil não é preto nem branco, o Brasil é caboclo. É isso que é. Não somos caboclos. Fomos explorados, pobres diabos, nós somos brasileiros. Bom, eu falei demais, vamos embora. Já acabou o seminário, é tarde da noite. Já. Bom, obrigado por tudo. Bom. Celso, você quer fazer mais algum comentário? Pelo avançado da hora, eu acho que agora mas até por respeito ao pessoal que fez as perguntas, eu acho que a gente deveria responder. Eu acho que não vai dar tempo para fazer isso hoje, infelizmente, né? Porque estamos com meia hora já de atraso. Mas eu acho que alguns pontos são importantes aí a necessidade e a importância desses autores de relermos Marx, por exemplo, né? E principalmente não ler Marx como catecismo, ler Marx como aquele que tem ensinamentos para nos dar, mas ler Marx como um provocador, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, como alguém que nos provoca a lermos a realidade do presente. Eu acho esse é um ponto fundamental. Eu acho que é outra coisa aí que tem assim para. Então, em Marx, por exemplo, o direito não é o direito de uma classe, é o direito do capital, né? E que é utilizado por uma classe para subordinar outro, mas é o direito do capital. Ele envolve também os trabalhadores, né? Então, isso é fundamental, ou seja, pegar isso na totalidade das contradições, ou seja, sem perder de vista as contradições do capital. E a questão das utopias, eu acho que é fundamental. Alguém falou do quilombismo, né, por exemplo, como utopia. Eu acho que tentar ler a realidade a partir de fora do capital é fundamental para nós descobrirmos os caminhos, né, para construirmos o futuro. Eu acho que é fundamental que a gente faça isso agora. Mas eu quero agradecer esse tempo que a gente teve aí para a conversa. Eu acho que é uma temática que exigiria muito mais tempo, né? Quando eu comecei a preparar, eu sabia disso já, né? Que a gente precisaria muito mais tempo para fazer essa fala. Mas, infelizmente, temos que nos ater aos tempos que nos são permitidos, né? Então, muito obrigado e agradeço a participação de todos, do professor Pedrão, das duas nossas apoiadoras, de Ana Beatriz e de todos os colegas nossos da UNEB. Muito obrigado. Certo. Gente, Obrigada. só um aviso final em relação à mesa da próxima semana. A inscrição dessa semana já é válida para a semana que vem. Vocês vão receber o link pelo e-mail que vocês cadastraram. E caso não recebam, pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail ou pelo Instagram, que é @direito.capital. O tema da próxima semana vai ser decolonialidade como estratégia para além do capital. E estaremos aqui na próxima quinta-feira, a partir das 7h30. A gente agradece ao professor Fernando, ao professor Celso pela exposição, à professora Ana Beatriz pela mediação, a todos os professores que estão presentes aqui na mesa. E a gente espera vocês para a semana que vem. Tenham uma boa noite e até mais. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado.